Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que Deus venha confirmar nessa tarde a grande obra que Ele tem para realizar na sua vida. Irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor, aonde está em João, no capítulo 11, no versículo 1. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Glória a Deus, aleluia. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a Maria e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e torna para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Glória a Jesus, aleluias. Oh, maravilha, Espírito Santo. Irmãos, a palavra do Senhor está falando a respeito de Lázaro, das suas irmãs, de Jesus, aonde, irmãos, Lázaro era um homem muito amado pelo Senhor Jesus, muito amado. Aqui a Bíblia mesmo disse que Jesus amava eles 3. Mas como todos, né, irmãos, nós passa por dificuldades, então Lázaro adoeceu. Lázaro adoeceu e Jesus não estava na região, Jesus estava longe, mais os discípulos. Mas ali as irmãs de Lázaro mandaram falar com Jesus que Lázaro estava enfermo. Lázaro estava enfermo. Mas Jesus respondeu e disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero já nesse momento dizer para você que Maria, esta Maria aqui, irmã de Lázaro, é aquela Maria que quando Jesus estava reunido com os discípulos, ela chegou por detrás de Jesus com um vaso de alabastro. Um óleo ungido de grandíssimo valor. Quando ela chegou ali, ela baixou, ungiu os pés do Senhor Jesus com aquele perfume caro, aquele azeite. Então ela pegou seus cabelos e enxugava os pés de Jesus. Glória a Deus. Ali teve alguém que reclamou ela por isso, mas Jesus também reclamou eles. Mas, irmãos, aí a irmã de Lázaro mandou ainda dizer para Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus respondeu, né, que a enfermidade não era para a morte. Eu quero dizer, irmãos, muitas vezes nós ficamos enfermos, sim.
Quem sabe você que está vendo agora esse vídeo, você está enfermo. Mas nem toda enfermidade é para a morte. Tem enfermidade que é para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Como glorificar a Deus? Quem está em redor do enfermo, vendo o quadro da situação, aí quando Deus cura, muitas pessoas balançam a cabeça e falam verdadeiramente, esse é Deus. Então está glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Então, irmãos, quando Jesus ouviu que Lázaro está enfermo, Jesus ainda ficou onde ele estava. Ele não precipitou. Ele continuou ali mais 2 dias. Depois Jesus falou com os discípulos: vamos para a Judéia, lugar que Jesus estava sendo perseguido, lugar que muitas pessoas queriam apedrejar Jesus. E Jesus falou: vamos para a Judéia. Então, irmãos, aleluia. Aí os discípulos falaram com Jesus. E pouco tempo o povo de lá estava querendo apedrejar. E vamos tornar para lá outra vez? Como diz assim, né, irmãos? O povo estava querendo te apedrejar, Jesus, e nós vamos voltar para lá outra vez? Muitas vezes, irmãos, nós somos perseguidos por alguém. Muitas pessoas nos apedrejam. Muitas pessoas levantam calúnia falsa contra o cristão. E aí essa pessoa cristã afasta. Larga aquela pessoa para lá porque está querendo atirar pedra nele ou atirando. E recua. E muitas vezes essa situação é para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Porque se nós suportar calado, aquele que está nos apedrejando, ele reconhece o Deus que nós servimos. Glória a Deus, aleluia. E Jesus ainda falou com os discípulos, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, se nós levar para o lado espiritual, nós podemos interpretar aqui assim, que quem andar com Jesus não tropeça. Não tropeça. Glória a Deus, aleluia. Porque vê a luz deste mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que clareia todas as trevas. Treva alguma permanece quando a luz de Jesus chega. Você que é um cristão fiel à palavra de Deus, você é luz. Quando você chega em certos ambientes, que é trevas, aonde pessoas estão andando de noite, glória a Deus, aleluia, esses tropeçam, porque não vê a luz deste mundo, porque não está preparado para ver Jesus. Mas eles podem ver Jesus na sua vida. Eles podem ver Jesus no seu andar. Eles veem Jesus no seu falar, irmãos, na sua perseverança. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas pessoas, eles veem um mosquito no ombro de um crente, mas não vê um camelo no ombro deles. A Bíblia diz que nós andamos rodeados com uma nuvem de testemunha muito grande. É porque o povo está de olho na vida do cristão, para apedrejar se vê alguma coisa contrária. E também para ver a manifestação de Deus também na vida do cristão. Porque o mundo jaz em trevas.
E os cristãos é luz no meio dessas trevas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmão, Jesus ainda falou que os discípulos, eles estavam falando e achando que Jesus estava falando do sono. Quando nós deita e vai dormir, para nós descansar, eles estavam entendendo assim. Então, Jesus falou claramente com eles. Glória a Deus, aleluia. Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí os discípulos tornou a falar coisas com o Senhor Jesus, falando que Lázaro já estava morto, que então ia encontrar com ele na ressurreição. Glória a Deus. Mas Jesus, então, como ele estava falando da morte de Lázaro, glória a Deus, aleluia, então Jesus falou claramente com os discípulos, abertamente Jesus falou com os discípulos. Glória a Deus, aleluias. Lázaro está morto. Não é fácil para receber essa notícia, né, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Não é fácil para receber essa notícia. Mas Jesus é aquele que dá a vida na hora que Ele quiser para qualquer pessoa. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então tem pessoas tão incrédulos, irmãos, que Tomé estava ali. E Tomé ficou falando, então vamos para nós morrer também. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos para lá então, que nós vamos morrer junto com ele. A incredulidade, irmãos, que reina no coração de muitas pessoas. Eles vê, tá vendo o milagre, a operação de Deus. Muitos crê e não admite que crê. Muitos crê e não admite que crê. Mas muitos também não acreditam. Glória a Deus, aleluia. Mas, irmãos, a Bíblia, ela fala que Jesus, então, ele foi em direção ali, aquele túmulo, aonde colocaram Lázaro. Jesus chegou lá e orou a Deus e chamou Lázaro pelo seu nome. Jesus só falou, Lázaro, sai para fora. E diz a Bíblia que Lázaro foi saindo para fora, com aqueles lençol em volta, né, do corpo dele. Glória a Deus, aleluias. E Lázaro foi ressuscitado para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, aleluias. Se você estiver enfermo, creia nesta palavra. Creia nesta palavra, porque a palavra de Deus é viva. Ela é viva. Quem sabe você está enfermo aí numa cama há tantos dias. Quem sabe você tem ouvido palavras para te desanimar. Palavras o contrário. Falando que não tem mais jeito para a sua vida. Falando que o médico não pode fazer mais nada. Eu quero te dizer que os médicos, eles são abençoados. Foi Deus que constituiu eles para ser médico. Mas Jesus faz muito mais além do que os médicos. Não importa a gravidade da enfermidade que você está aí passando por ela. Jesus pode, nesse dia de hoje, te chamar pelo seu nome. Chamar você pelo seu nome. Quem sabe você chama Maria,
Lúcia, João, José. Quem sabe você se chama Sandra. E Jesus pode chamar no dia de hoje. Sandra, João, Gustavo, André, levanta-te e vem. E você levanta dessa cama, encontra com o Senhor Jesus no seu coração e você recebe o seu milagre. A operação de Deus é instantânea, irmãos. É instantânea a operação de Deus. Porque Deus pode fazer todas as coisas. A palavra de hoje é que não desanima não. Não desanima não. Jesus está vendo a situação que você está vivendo. E Ele coloca um basta nessa situação hoje, se você crer. Porque Jesus opera num piscar de olhos, irmãos. Quando nós não estamos mais nem esperando. E eu quero dizer para você também, que Deus, Ele gosta de agir mais ainda. É quando o problema não tem mais jeito. Quando o problema não tem mais solução. Quando ninguém pode fazer mais nada. Aí Deus, eu creio que Deus pensa assim, agora é comigo. Ninguém pode fazer mais nada. Agora é comigo. Pode deixar comigo que agora eu resolvo a causa. Eu acredito sim. Oh, irmãos, que Deus coloca fé, mais fé nos nossos corações. Que Deus nos abençoa, nos guarda. Viu, irmãos? Estou muito alegre, irmãos, com o Senhor. Porque essa paz que Jesus nos dá, o mundo não tem para nos dar. Só Jesus tem a paz duradoura para nos dar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus acampa aquele anjo de peleja que vence batalha, aquele anjo que tem a espada de 2 gumes em suas mãos, aquele anjo que guerreia para te guardar, que ele esteja acampado do seu lado, te protegendo, lutando por você, porque a Bíblia fala que Deus peleja por nós. Quando nós não pode vencer, irmãos, nada, Deus está pelejando por nós, é por isso que nós somos vitoriosos. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Ativa o sininho, compartilha, deixa aí o seu like. Que Deus recompensa na sua vida grandemente. E está escrito na Bíblia assim, ó irmãos, Jesus te dá saúde. Recebe essa palavra, você que está enfermo. Jesus te dá saúde. Amém? Que Deus abençoe. Deus abençoe.